os franceses não tomam banho, Paris é cheio de ratos, eles não gostam de falar inglês. Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da minha experiência estando aqui na França. Eu estou já há 3 meses morando aqui na França, mas já tem alguns anos que eu venho na França, fico 3 meses e volto, porque antes eu não era casada com um francês e hoje eu sou casada com um francês. Então, eu vou te contar um pouco da minha experiência em relação a essas coisas aqui, que é uns clichês das pessoas que falam de franceses e que eu vou contar pra vocês a minha experiência. Bom, os franceses tomam banho, gente, tá? Eu acho que naquela época lá, acho que até o seu avô não tomava banho. E talvez há 80 anos atrás, que nós vivíamos aqui na França, uma Segunda Guerra Mundial, provavelmente eles não tomavam banho. Mas hoje os franceses tomam banho, tá, gente? Talvez os avózinhos de antigamente, assim como no Brasil, não gostam muito de tomar banho, mas isso já é coisa da idade e não dos franceses, tá? Os franceses realmente têm ótimos perfumes, usam os perfumes. Talvez você vai sentir sim um cheirinho assim estranho quando for na época de verão na França, porque uma coisa que eles não fazem é usar desodorante. Fazem. Algumas pessoas usam, outras não, e aí acaba tendo um cheiro assim de suor bem marcante assim nos franceses quando é a época de verão. Então, se você vir aqui no verão, você vai sentir o cheiro um pouco forte, mas não é porque eles não tomam banho, tá? Ou às vezes é que eles não usaram desodorante mesmo. Pode ser isso. Mas aqui sim, eu sou casada com um francês e meu esposo toma banho, tá? E a família do meu esposo também toma. Só pra deixar isso claro. Bom, Paris é cheia de ratos. Gente, quando eu escutava isso, que Paris era cheia de ratos, até tem o desenho lá do Ratatouille, eu imaginava que eu ia andar por Paris e que, assim, ia ser rato, 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 e que eu ia ter que atropelar os ratos para poder andar. E não é assim. Eu já vi ratos também lá, quando eu morava em Maceió, lá na praia, tinha ratos lá, quando tava passando de noite lá, às vezes perto dos lixos tinha rato. Em São Paulo, quando eu ia em São Paulo, perto dos metrôs também tinha ratos. Então, assim, tem rato em Paris, assim como também já vi em Roma, mas não é como eu imaginava, tá? Existe rato, é uma grande cidade, gente, tá falando de uma grande cidade, uma metrópole, então não tem como não ter rato, barata, ou tipo de coisas, né? Então, sim, tem ratos em Paris, mas não é como você imagina que você vai encontrar ou que você andar chutando nos ratos. Das 3, 4 vezes que eu fui em Paris, eu acho que 2 vezes eu vi rato, e olha que eu andei o dia inteiro, né? Então, sim, vai ter, mas normal como qualquer cidade. Eles não falam inglês. Gente, a minha experiência é que eu não falo inglês. E eu tento falar francês. Tenho nível ali intermediário de francês. Quando eu chego lá em Paris, isso não acontece aqui no interior da França, tá? Onde eu moro no interior da França. Mas quando eu chego em Paris, quando eu começo a falar em francês, eles me respondem em inglês. Qualquer um pouquinho de sotaque que você tiver em Paris, eles vão falar com você em inglês. Então, essa ideia de que os franceses não gostam de falar inglês não é verdade. As pessoas falam muito inglês aqui em Paris, tá? Se você vir aqui no interior da França, onde eu moro, talvez você não vai conseguir falar inglês. Porque aqui não é porque as pessoas não queiram. Você sente que a cidade é de pessoas mais velhas. Você vai lá no barzinho, lá tomar um café, são pessoas mais velhas que estão lá. Você vai na boulangerie, são pessoas mais velhas que estão lá atendendo. Você vai numa loja, você vê que o público é diferente. Então, assim, provavelmente, se você vir no interior da França, você não vai conseguir falar inglês, porque as pessoas não falam inglês. Como as pessoas irem lá no interior de São Paulo, por exemplo, onde eu morava, em São José dos Campos. Se você for num comércio lá de um bairro onde eu morava, ninguém vai falar outro idioma a não ser português. Então, como no Brasil, não é diferente daqui do interior, as pessoas não falam outro idioma. Então, por isso, tá? Então, mas em Paris, talvez as pessoas vão falar até mais de um idioma. Dessa vez eu reparei que tem muitas coisas escritas em espanhol. Eu não sei se isso é uma coisa atual ou se eu não tinha reparado das outras vezes que eu fui. Mas dessa vez eu vi muitas pessoas falando espanhol e muitas placas escritas em espanhol também. Então, pode ser que você consiga falar até em espanhol, se você fala espanhol, tá? Mas o inglês, com certeza, as pessoas vão falar. Se você falar um pouquinho de francês, ótimo, até para você chegar e falar um bonjour, seria ótimo. Ou para você pedir alguma coisa em francês, perfeito. Mas automaticamente eu acho que eles já vão começar a falar com você em inglês quando eles perceberem que você é um estrangeiro.
Então não tenha medo de vir para a França, que as pessoas não falam francês, tá? Principalmente em Paris. Agora, se você for para umas montanhas, para outros lugares, pode ser que realmente as pessoas não falem ou falem o básico assim para você pedir uma coisa, para pagar uma coisa, sabe? Algo muito assim. Talvez você não consiga conversar ali ou pedir alguma informação mais precisa no outro idioma que não seja o francês, tá bom? Mas o francês é muito legal, né? Eu amo aprender francês. Eu já tentei muitas vezes aprender inglês e eu nunca consegui, porque é uma língua que eu não me atrai, mas eu vejo que eu preciso falar inglês, né? Todo mundo precisa ter esse idioma, né? Mas o francês eu tive muito mais facilidade. Assim como qualquer língua latina, né? Eu acho que se a gente for aprender o espanhol, o italiano, o francês, a gente vai ter muito mais facilidade. Porque são línguas que se assemelham, assim. E que quando você aprende um idioma, quando você vai aprender o outro, tem muito vocabulário parecido, muito semelhante. Então, se você for aprender, que nem agora, se eu for aprender o italiano, com certeza eu vou ter muita facilidade, porque ele meio que mistura um pouco do francês e do português. Então, ele se assemelha a muitas coisas. Então, se eu ver uma frase escrita em italiano, muito provavelmente eu vou conseguir ler e entender, porque eu já entendo dos dois idiomas. Então, é muito legal. Você vai começando a melanger ali, vai começando a confundir, não, misturar todas as línguas, mas acaba que você consegue compreender porque elas são muito parecidas. Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se você tem outras dúvidas, outros clichês franceses aí que você já ouviu, deixa aqui no comentário se a sua experiência também foi extremamente diferente do que a minha. Você me diz aqui também que a gente vai conversando. Não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, que sempre estou compartilhando coisas sobre empreendedorismo ou sobre a minha vida aqui na França. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima.